Bem-vindos a mais uma edição do Indúbio, hoje dedicado à contratação pública. Do Departamento de Direito Público da Moraes Leitão, temos connosco o advogado sénior Vasco Xavier Mesquita e a associada principal Joana Duro, que vão falar sobre temas sensíveis de contratação pública num contexto em que o país se prepara para executar os projetos financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência, também conhecido como Bazuca. Olá Joana, é um gosto de estar aqui a debater aqui umas ideias da contratação pública. Não sei se tens ideia, quer dizer, todos temos ideia de que a contratação pública é uma parte muito importante da atividade económica. Só em Portugal 20% da despesa pública total é feita a contratação pública, 10% do PIB. Na nossa atividade tem uma relevância bastante significativa e queria que começasses por me falar um bocadinho sobre o diploma que nós mais recorremos neste contexto, que é o Código dos Contratos Públicos. Sim, eu acho que acaba por ser um bocadinho engraçado. De facto, eu acho que não há ninguém que não reconheça, independentemente, obviamente, de trabalhar mais ou menos com a contratação pública, acho que não há ninguém que deixe de reconhecer a relevância que hoje assume, mas por outro lado nós temos um código que é relativamente recente, 2008, desde então sofreu uma série de alterações. Acho que estas alterações também acabam por traduzir precisamente a atividade ou a própria natureza mutável da contratação pública e das exigências do dia-a-dia, que acabam por refletir numa necessidade constante do legislador acomodar uma outra preocupação, uma outra questão que já vamos também já ver quais são, mas essencialmente acho que do ponto de vista inicial, digamos assim, acho que é importante reter duas ideias principais. Uma, que de facto é a importância do legislador agregar num só diploma um conjunto de matérias relacionadas com a contratação pública, não na parte dos procedimentos, mas também depois na parte da execução dos contratos, que ela é recente, portanto 2008, salvo erro, tem mais ou menos 14 anos, e por ser recente também, a influência que tem, não só da prática do dia-a-dia, já vamos da prática dos tribunais, mas e também queria deixar isso assente, que eu acho que às vezes é uma matéria que foge um bocadinho das pessoas, que é a influência que as alterações das diretivas da contratação pública depois necessariamente se refletem sobre a legislação dos Estados-membros. Nós tivemos duas grandes alterações, as diretivas de 2004 que se refletiram no Código de 2008 e depois as diretivas de 2014 que já se refletiram nas alterações de 2017, e pronto, e depois no fundo também aqui um bocadinho agora esta última revisão de 2021 e também, acho que também um bocadinho para podermos pegar neste tema da importância de outros atores que não sejam só o legislador nestas sucessivas revisões do Código. Ainda é um código muito recente e, portanto, nós... quer dizer, e os tribunais, isto não vale a pena estarmos aqui a falar sempre dos tribunais, porque isto vem nos jornais todos os dias, principalmente nos atrasos da justiça administrativa, que nós também, pronto, colaboramos e tentamos, na medida do possível, tentar dar o nosso contributo para que haja uma melhor justiça administrativa e também mais célere. A verdade é que, pronto, as decisões sobre o Código dos Contratos Públicos portanto, são decisões dos últimos 14 anos. Também como os tribunais demoram há algum tempo a preferir essas mesmas decisões, portanto, só mais recentemente, por exemplo, no ano passado, numa amostragem que fiz relativamente a empreitadas de obras públicas, pela primeira vez, a maioria da lei aplicável, portanto, a maioria dos casos, a lei aplicável já era o Código dos Contratos Públicos e não legislação anterior. Nas ações relativas portanto, aos procedimentos pré-contratuais, portanto, os tribunais tendencialmente decidem mais rapidamente por causa dada a urgência desses mesmos processos e, portanto, nós também já conhecemos mais decisões por esse motivo, mas também há um papel, portanto, definidor nos últimos anos relativamente à interpretação e aplicação do Código dos Contratos Públicos, que é do Tribunal de Contas. Portanto, o Tribunal de Contas tem estado também nos jornais, que, portanto, não só faz também um controlo de legalidade da despesa pública, mas também
portanto, exerce funções jurisdicionais e com isso também tem feito portanto, doutrina, não só doutrina, como jurisprudência portanto, promovido a publicidade e a transparência e a concorrência na adjudicação dos contratos públicos. Sim, por isso desculpa, não te queria interromper, mas no fundo, para pegar um bocadinho o que estás a dizer, eu acho que é notório que há, na contratação pública, às vezes eu costumo dizer que é um legislador um bocadinho, quase um legislador professor, quer dizer, nós percebemos que há uma necessidade óbvia de fomentar certos princípios que são nucleares da contratação pública, o princípio da publicidade, imparcialidade, concorrência, mas depois também há ao mesmo tempo, eu acho que se aproveita também a contratação pública para corrigir, digamos assim, algumas deficiências, entre aspas, da administração na prática do dia-a-dia, e, portanto, naquilo que já seria o cumprimento dos princípios gerais da atividade administrativa. Agora, em matéria de contratação pública, eu acho que ou das principais preocupações, eu diria que é essencialmente, não só a concorrência, como é evidente, as decisões que estavas a falar, regra geral, portanto, estão associadas a isso mesmo, a uma preocupação de mesmo na adoção dos procedimentos, serem procedimentos essencialmente concorrenciais e, portanto, com tudo a que isso está associado. Mas, essencialmente, também, e verifica-se isso nos últimos anos, é uma preocupação de utilizar a publicidade destes procedimentos como uma forma de concretização dessa concorrência. E o que faz sentido, quer dizer... E através também das plataformas eletrónicas. Exatamente, porque no fundo conseguir reduzir, por um lado... Porque é preciso ter alguma ideia, quer dizer, antes de 2008 não havia plataformas eletrónicas, é uma realidade nova da contratação, recente, moderna da contratação pública. Sim, acaba por tu consegues agregar numa plataforma, primeiro consegues ter que todos os participantes consigam ter ao mesmo tempo... acaba por ter acesso a todo o procedimento, reduz drasticamente momentos de decisão e às vezes momentos de má decisão da administração e, portanto, há aqui um controle evidente. Agora o problema das plataformas e acho que somos todos, concordamos todos com a importância das plataformas. O que eu gostava de chamar a atenção, e não é uma crítica, chamar a atenção é que o problema das plataformas eletrónicas, na maioria das vezes, é que por se traduzirem em uma matéria já um bocadinho diferente, digamos assim, da administração, em determinados momentos eu acho que é demasiado refinada. É demasiado refinada nos requisitos, é demasiado exigente. E os formalismos, não é? Sim, quer dizer, na própria a tramitação das plataformas, quer dizer, não é só entrar num site, que eu acho que hoje todos somos mais ou menos um bocadinho intuitivo, sim. Exatamente, quer dizer, depois nós temos que explicar os requisitos. Tem que estar por dentro e a linguagem um bocado encriptada da E é difícil, quer dizer, é difícil porque de repente não sou eu que escolho a plataforma onde vou ceder, é a entrada adjudicante, quer dizer, hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra e eu tenho que me saber adaptar Isso também. Tem imensos custos associados também. Sim, e quer dizer, eu acho que a única preocupação, acho que a preocupação é, há uma tendência natural de abrir a contratação pública ao mercado todo, na sua total extensão, incluindo as empresas mais pequenas ou ao particular, que, como é evidente, não tem uma assessoria corrente, quer dizer, tem um conjunto de limitações, é normal. Trazer para a contratação pública um mecanismo que é evidente que é um mecanismo que potencia a transparência e a imparcialidade, em determinados momentos ele pode ser demasiado exigente, quer do ponto de vista financeiro, como estava a dizer, mas também do ponto de vista técnico. Quer dizer, quantas vezes nós já não tivemos aqui a discutir... Sim, e pegando aquilo que tu estás a dizer, o cumprimento das formalidades e o que temos assistido, e há pouco falava das decisões dos tribunais, aquilo que nós temos assistido portanto, os júris dos procedimentos, as entidades adjudicantes, os nossos tribunais, estarem consumidos com a apreciação de litígios e de causas relativamente ao cumprimento de formalidades. Se a assinatura foi bem posta ou não foi bem posta, se aquela vírgula, estou a exagerar, mas às vezes algum termo da proposta que pode não estar suficientemente claro, e muitas vezes os litígios que surgem têm a ver, muitas vezes, com esse incumprimento de formalidades, muitas vezes aproveitado oportunisticamente, mas muitas vezes também com razão, por parte dos concorrentes, e, portanto, isso muitas vezes tem, pronto, no caso, na preocupação que temos também na justiça administrativa e na celeridade também na adjudicação dos contratos públicos, isso tem levado a alguns atrasos, portanto, por força desse cumprimento dessas formalidades. Eu acho que também essas dores de crescimento, portanto, já têm vindo a ser superadas, também com aquela revisão de 2017 que tu referiste. Agora existe uma disposição legal que permite suprir, portanto, essas formalidades, aquilo que é conhecido
portanto já era conhecido antes de 2008 como a teoria das formalidades não essenciais, e portanto eu acho que agora, e a expectativa que temos é que agora o Código nós passemos a analisar questões mais interessantes que não as questões das formalidades. Sim, embora aqui é uma coisa que é o espírito, acho que temos que ter todos um bocadinho consciência que são procedimentos concorrenciais. O espírito da própria concorrência vai sempre ser sempre essa de litigância. De litigância. Agora, qual era o problema que nós tínhamos? Nós primeiro temos um problema da própria configuração dos limites de decisão de tribunal. Nós sabemos, e acho que os concorrentes acabam por saber, que há determinadas matérias que sobre as quais o Tribunal não se vai pronunciar, exceto em situações muito excepcionais. E, portanto, há ali uma margem que é a margem do júri. Sim, e, portanto, sim. litigar sobre uma questão que é objetiva, ou porque não assinou, ou assinou mal, ou a assinatura não sei o que, reduz, até reduz o ónus daquilo que se é pedido numa ação judicial. Agora, a isto, acho que a isto, o que é que contribuiu para isto, melhor dito? Que é que nós tínhamos um contencioso, portanto, um contencioso associado à contratação pública que promovia esta litigiosidade, porque nós tínhamos ações, muitas vezes, de valores brutais, com uma taxa de justiça... Em primeira instância a taxa é muito reduzida. Exatamente, reduzida e fixa, são 204 euros, salvo erro, e depois tínhamos um efeito suspensivo automático, quer dizer, que permitia, ultrapassou todas as dificuldades que nós tínhamos com as providências cautelares e todas as questões Isso, que tínhamos. no fundo, o efeito suspensivo automático é quando um concorrente... Instaura a ação, automaticamente para tudo, vamos para dizer o concurso. Num determinado valor, nos requisitos, que não vale a pena estarmos aqui a falar. Agora, hoje, o que é que acontecia? Acontecia que, quer dizer, nós de repente tínhamos os processos, e nós próprios dizemos isso, tínhamos os processos que faziam sentido e tínhamos aqueles processos que eram claramente de estratégia quase comercial. E, portanto, o legislador percebeu isso. Acho que um bocadinho a lógica daquilo que nós estávamos a dizer no início. É um legislador atento à realidade. Isso também é o que tem motivado as alterações constantes. Percebeu isso, corrigiu isso também, não só no Código. Ao longo dos anos, sim. Exatamente, tem vindo a atenuar essa questão. Agora, é evidente, eu acho que nós vamos ter sempre um contencioso associado à contratação pública. Pode ser com maior ou menor prejuízo para a própria... Para o próprio... Como é que eu ia dizer? Para a própria... Não é para o próprio crescimento do Código, num sentido de crescimento em número, mas eu acho que até para o amadurecimento do Código, exatamente. É evidente que vai sempre haver e é evidente que vai continuar a haver aquelas ações que se percebe que... Agora, acho que o legislador foi sensível às críticas que foram feitas, eu acho que reconheceu e recuou as alterações. Eu acho que hoje em dia já se começa a sentir um bocadinho essas alterações. E estamos, quer dizer, esperamos que assim seja, porque estamos agora, portanto, em altura de execução do famoso PRR, da bazuca europeia, e, portanto, recentemente foram publicadas as alterações ao Código dos Contratos Públicos que referiste e também estas medidas especiais de contratação pública que visam essencialmente também agilizar e simplificar os procedimentos e, portanto, também prestar aquele contributo no sentido de determinados obstáculos ou óbices à contratação pública, portanto, relativamente a deveres de fundamentação, de flexibilização de impedimentos, redução de prazos de audiência prévia, a questão de exigência de cauções e por aí fora. E, portanto, a nossa expectativa, naturalmente, portanto, com as críticas que lhe são inerentes, mas há, de facto, como dizias, um esforço meritório do legislador de procurar conciliar, portanto, a necessidade de aplicar rapidamente o PRR, por um lado, e por outro lado, não descurar a aplicação do princípio da concorrência. Sim, eu acho que no final do dia, eu acho que é um bocadinho isso que nós retiramos do... Quando, olhando para trás, acho que olhando nos últimos, para nós, nos últimos 10 anos, e aquilo que era a contratação pública quando nós começámos há 10 anos atrás e hoje, acho que esta é a conclusão, nós temos um código que é novo, temos um legislador que é obrigatoriamente permeável, um bocadinho esta realidade do dia-a-dia, temos tribunais, não só os tribunais judiciais, o Tribunal de Contas, que são altamente influenciadores também, aqui um bocadinho deste espírito da contratação, e depois temos uma tensão evidente sempre entre um legislador um bocadinho aflito de quase de disciplinar a administração, ao mesmo tempo que depois necessariamente também tem que acomodar alguns espaços de discricionariedade, sob pena de não ser possível fazer determinado conjunto de avaliações necessárias. Mas eu acho que no final de contas, acho que se calhar daqui a 10 anos vamos estar aqui outra vez a discutir sucessivas alterações, boas ou más, mas acho que
como para já, como primeiro, se calhar, primeira conclusão ou primeiro apanhado dos últimos 10, 14 anos, é de facto esta nota que nós queríamos deixar, é que a contratação pública nunca vai ser, acho pelo menos, não sei se concordam, mas acho que nunca vai ser estável, ou seja, nunca vai ser um código tendencialmente estável. Vai acabar sempre por ser... Sim, depende também e também tem a ver um bocado com o nosso, portanto, com a maneira de ser português e portanto, assim será, mas muito obrigado. Obrigada. Por esta conversa, tive muito gosto aqui em participar contigo. Obrigada, Vasca, também.